Bom dia, pessoal. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Graças ao nosso Deus, estamos aqui mais uma vez apresentando o projeto Live na Minha Casa, nessa manhã linda, maravilhosa de domingo. Chegamos hoje um pouco atrasados, mas aqui estamos. E logo mais às 8h30, estamos lá na congregação, dirigindo a EBD, Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Mas na manhã desse dia estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Em poucos minutos, nós vamos aproveitar, Deus vai abençoar, eu creio nisso. Então, na manhã desse dia, vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, e vamos ver o que o nosso Deus tem para o nosso coração na manhã desse dia. Graças a Deus, coloquei o microfone aqui, porque colocando ele aqui, não sai muito o som da voz, não achei um lugarzinho legal para ele. Então vamos aqui. Diz assim a palavra de Deus. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros, e disse-lhes, ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tisbita, levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele e lhe disse, que há que voltartes? E eles lhe responderam, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então lhe enviou o capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50. E com os seus 50, então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe, homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, peço-te, preciosas aos teus olhos, a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviar-te mensageiros a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás.
Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Que leitura linda, que coisa maravilhosa. E aqui nós vamos fazer uma reflexão linda e maravilhosa dentro dessa palavra, trazendo um tema para o nosso coração. A medida de um homem é como ele lida com o poder. Nós sabemos disso. A medida de um homem é como ele lida com o poder. Muitas das vezes tem pessoas humildes, pessoas simples, pessoas maravilhosas, pessoas amigas, mas aí quando ela se sente com um poder na mão, ela se torna outra pessoa. Quantas e quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa era tão humilde, a pessoa tão legal, a pessoa que falava com todo mundo, a pessoa que ia, que congregava, a pessoa que estava sempre presente. E agora essa pessoa, depois que tomou posse desse poder, essa pessoa agora é outra pessoa. Quantas vezes a gente fala isso? Então o tema de hoje, para mim e para você, é a medida de um homem, é como ele lida com o poder. Quando a pessoa tem o poder na mão, a gente sabe quem é a pessoa. A gente só conhece alguém quando ele tem o poder na mão. Quantas pessoas também, pessoas maravilhosas, que tomam posse do poder, continua essa pessoa linda, maravilhosa. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que possamos, mesmo que temos o poder em nossas mãos, mas que possamos adorar o Senhor, que possamos ser pessoas gentis, que possamos estar sempre ajudando naquilo que podemos, e Deus vai abençoar maravilhosamente. E a palavra diz aqui, né, que quando Acasias, rei de Israel, se machucou numa queda, que é a leitura que nós lemos, ele quis saber se havia recuperação para ele, mas fez tudo errado. Consultou o Deus falso, Baal, consultou o Deus falso. Nós temos que consultar o Deus verdadeiro. Em vez de Acasias consultar o Deus de Israel, que é o Deus eterno, que é o Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra e tudo que nela há, então ele consultou, foi o rei falso, o Deus falso, aliás, o Deus falso, ele consultou o Deus falso, e não Javé, que é o Deus verdadeiro, né, que é o Deus de Israel. Isso irritou o Senhor, que enviou ao rei um profeta, ou uma profecia. Enviou ao rei uma profecia de Elias, né, informando que ele ia morrer, porque ele consultou o Deus falso. Então, hoje não é diferente. Cada pessoa que consulta um Deus falso pode ter certeza absoluta que não vai ser muito bom. Ele consultando, ele se arrependendo, e ele voltando ao Deus vivo, dá tudo certo. Mas se ele consultar um Deus falso e continuar com um Deus falso, vai dar tudo errado. No caso do rei Acasias, é porque ele consultou um Deus falso, tendo um Deus verdadeiro em Israel. Glória ao nosso Deus por isso. Servimos a um Deus verdadeiro. O rei, por sua vez, enviou um capitão de 50 soldados para prender Elias. Mas o profeta chamou fogo do céu, que os matou. Depois que o fato aconteceu a segunda vez, uma terceira delegação chegou a Elias. Mas o anjo do Senhor teve misericórdia. O homem do Senhor teve misericórdia. E o anjo de Deus falou para Elias, desça com esses. Desça com esses. Então chegou a misericórdia ali, né, diante de Elias. Aquele povo chegaram ali, já clamando, com uma voz diferente, com se expressando diferente. E agora chegou a Elias e implorou a misericórdia. O capitão ali de 50. E o anjo falou para Elias, ir junto com eles. Vá com esses, desça com esses. É interessante demais essa palavra de Deus, que nos ensina muito. O anjo do Senhor disse, Elias, com esses aí você pode ir. Desça com esses aí. Desça com esse capitão aí, desça. Porque ele chegou muito humilde. Ele chegou ali pedindo graça, pedindo misericórdia. O quanto os outros chegaram arrogantes, querendo prender Elias. Mas aquele grupo de 50 que chegou pedindo misericórdia, o anjo de Deus falou para Elias e disse, vai com esses homens. Vai junto com esses homens e vai visitar o rei. Olha que lindo, gente. Vai junto com esses homens e vai visitar o rei.
Deus é maravilhoso, gente. Deus fala aos nossos corações. Vamos aprender a obedecer ao nosso Deus e dá tudo certo. Vai visitar ao rei. Podemos fazer algumas observações sobre esse episódio, ou seja, sobre essa palavra linda, maravilhosa, sobre isso que aconteceu. Então, notemos então a humildade grande do profeta Elias. Elias era um homem humilde. Deus, ele fala na sua palavra. Nós temos que ser manso e humilde de coração. E muitas das vezes nós não somos. Isso é a verdade, muitas das vezes nós não somos. Então vamos ver aqui o que a gente aprende. Elias, ele possuía autoridade espiritual e ao mesmo tempo ansiedade. Vamos ver aqui no versículo 13 até o versículo 15. Que coisa linda que Deus fala. O versículo 13 até o 15. Elias possuía autoridade espiritual e ao mesmo tempo ansiedade. Lindo demais, gente. 13 até o 15, olha só. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, e com os seus 50, então subiu o capitão de 50, e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe, homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu, e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Olha só, o homem de Deus, autoridade e ao mesmo tempo ansioso, que maravilha. Elias falou com dureza e poder. Vamos ver aí no versículo 10 e o versículo 12. Olha só, o 10 e o 12, e diz assim. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Elias falou com força, com dureza, com poder, porque ele tinha a ousadia de Deus na sua vida, do Espírito Santo em sua vida. Olha o versículo 12, o que diz aqui. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Pela segunda vez, Elias agora fala, se sou homem de Deus, vai acontecer. Graças a Deus, Elias tinha assim uma coisa linda de Deus na vida dele. Gente, era um homem que fazia a vontade de Deus. Elias não mostrou respeito pela autoridade do rei, não. Ele mostrou respeito pela autoridade de Deus na sua vida. O que a palavra do Senhor diz para nós? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, priorizar as coisas de Deus em nossas vidas. Foi isso que Elias fez. Elias priorizou o respeito com Deus, o temor de Deus que ele tinha. Ele tinha temor a Deus. Então, Elias não mostrou respeito à autoridade do rei. Mas se ele mostra respeito à autoridade de Deus e temor a Deus, ele já está fazendo tudo o que tem que fazer. Primeiro, se nós temermos ao nosso Deus, está tudo certo. Glória a Deus por isso. Então, agora, o versículo 9 até o 14. Versículo 9 até o 14, que fala sobre isso. Elias não mostrou respeito pela autoridade do rei. Versículo 9 até o versículo 14. Olha que lindo. Então lhe enviou um anjo de 50, e subindo a ele, porque esse que estava assentado no cume do monte, e disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e me consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50. E com os seus 50, este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50.
com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho. Olha esse capitão de 50 aqui, ele pôs-se de joelho. Então, gente, é assim, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida destes 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Que coisa linda. Gente, Elias, o homem de Deus, não mostrou respeito pela autoridade do rei, mas a autoridade do rei dos reis. E é isso que nós temos que fazer, mostrar aquilo que Deus colocou em nossas vidas, não desrespeitando as autoridades, mas se nós respeitarmos a autoridade de Deus, a gente já está respeitando tudo. Glória ao nosso Deus por isso. Elias pediu que um anjo aparecesse para confirmar que devia poupar os soldados e acompanhá-los para encontrar o rei. Olha o versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Olha que lindo. Gente, como é lindo estar na direção de Deus. Gente, isso é maravilhoso. E é isso que Deus quer de nós. Que possamos nós estar na direção do Senhor. Elias, o profeta, ele estava na direção de Deus. Ele estava sendo dirigido por Deus. E é isso que o Senhor quer. Que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós só temos a agradecer a Deus por isso. São exatamente 7h40. E por aqui a gente já vai se despedir, vai orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade que Ele nos deu, por essa reflexão linda na manhã desse dia, né, com um tema maravilhoso. Né? A gente só conhece as pessoas quando as pessoas estão com o poder na mão, gente. Tem pessoas que parecem tão humildezinhas, mas quando ela toma posse de um poder, aí você conhece. É esse o tema dessa mensagem, apesar de nós não abordarmos tanta coisa, mas é esse o tema da mensagem de hoje, né? O homem, ó que só, a medida de um homem é quando ele tem o poder na mão. A medida de um homem é como ele lida com o poder. Tem o poder na mão, aí vê quem é a pessoa. Entrega um poder. Quantas pessoas na igreja mesmo, gente? Quantas pessoas humildes, de oração, senta lá no último banco, e aí quando você dá um cargo para ele, ele se sente superior, menino, aí começa a confusão. Mas, gente, não vamos ir assim, vamos continuar pessoas humildes, pessoas maravilhosas, né? Que Deus vai abençoar poderosamente. Então, vamos agradecer o nosso Deus por esses minutinhos, tão pouco aqui, mas foi o suficiente para nós fazermos essa reflexão aqui. É só depois nós meditarmos mais nessa linda palavra que fala ao nosso coração. Não vamos ser essas pessoas assim, arrogantes, né? Pessoas prepotentes, pessoas que querem ultrapassar os limites, pessoas que não respeitam os outros. A palavra do Senhor tem um versículo lindo quando ela diz assim, que nós temos que considerar os outros superiores de nós mesmos. A pessoa, se todos nós considerássemos as outras pessoas superiores de nós mesmos, o mundo ia ser diferente, porque todos nós iríamos ficar respeitando o nosso superior. Mas, gente, é confusão. Mas nós sabemos que nosso Deus eterno está acima de tudo e de todos, e Ele resolve todas as situações. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor do céu e da terra, na manhã desse dia, eu glorifico a Ti, eu exalto a Ti, porque Tu é fiel, porque Tu é santo. Te agradeço por essa oportunidade. O Senhor tem me dado mais uma vez nesse domingo para apresentar esse projeto live na minha casa. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, abençoa o nosso dia, abençoa os nossos amados amigos e irmãos que estão aqui. Meu Deus amado, abençoa todos, aqueles que estão enfermos, cura, meu Pai, da doença física e espiritual, aqueles que estão perturbados, que o Senhor venha abençoar, repreender esse mal, que o Senhor venha abençoar nosso Brasil, nossas autoridades, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja nessa terra, que o Senhor venha dar força para todos nós, que não venhamos desistir dessa caminhada, mas que venhamos, meu Pai, nos levantar a cada manhã, que venhamos, meu Deus, aprender a obedecer ao Senhor, porque é difícil os desafios que enfrentamos nessa terra, mas que possamos entender a cada manhã que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor venha abençoar todos nós e permaneça conosco, abençoando nossa família, nossos filhos, meu Deus, abençoando, meu Deus, e guiando os nossos passos, meu Deus,
Nós não sabemos, meu Deus, há quanto tempo ainda vamos passar nessa terra, mas que todo o tempo que o Senhor ainda vai nos dar nessa terra, que possamos ser guiados pelo teu Santo Espírito, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Deus esteja sempre nas nossas vidas. E aqui um bom dia para irmão Lindomar Celestino, que Deus possa abençoar você, tá, meu querido? A paz do Senhor Jesus. Tem um domingozão abençoado. E agora a gente está se despedindo e a gente já está indo para a congregação, para a EBD, tá bom, gente? Deus abençoe vocês e ficam com o Senhor Deus e sejam abençoados no nome do Senhor Jesus.